Bora. Partiu. Porque olha só, eu quero começar falando do líder. Posso? E o glorioso, O nosso glorioso. a estrela Fala dele. solitária, o 4 vitórias, 4 jogos, 4 vitórias, olha ele aí. Matheus Nascimento, hein? Criticado por muitos, deixou dele ontem, hein? O Nascimento. Não é Nascimento não, Nascimento. Deixou dele. Cara, vou falar uma Já que coisa. você tá falando aí, Vini, quer falar sobre esse jogo? Cara, quero trazer apenas uma coisa. Segue o líder porque o Botafogo tá embalado. 14 jogos invicto, 11 vitórias e 3 empates, filho. Chama o Caraca. Textor, Maurício já usou isso. Chama o Textor. Textor tá on, filho. Quando o Botafogo tá bem, o Textor tá on. Mete a cara, vai no Twitter, vai no Instagram. Hey, brothers, hey. Falando inglês pra caraca. Isso aí é E, Big pô, Brother, né? Hey, brother! E, pô, o que mais me impressiona nesse jogo do Botafogo e do Galo, rapaziada, é que o Botafogo foi com um time misto, tá ligado? Ele não foi com o time titular. Trazendo o time que enfrentou o Flamengo, por exemplo, aí, que o Botafogo ganhou de 3-2. Foi com Perry no gol, Rafael na lateral direita, Adrielson e Vitor Cuesta, Marçal na lateral esquerda, Danilo Barbosa, primeiro volante, Tietchan, segundo volante, Eduardo Armando, na ponta direita, Júnior Santos, na ponta esquerda, Vitor Sá, e no centroavante, Tiquinho Soares, né, que vem fazendo uma ótima campanha, principalmente agora nesses últimos jogos. Já ontem, Botafogo entrou com os titulares mesmo, só foi somente os pontas e os 2 zagueiros, e o goleiro, né? Porque na lateral direita, que vem sendo o Rafael, foi o de Plácido, na lateral esquerda, que vem sendo o Marçal, foi o Hugo, a dupla de volante foi Marlon Freitas e Gabriel Pires, normalmente é o Tietchan e o Danilo Barbosa, né? Ou então entra o Lucas Fernandes, né, no lugar do Tietchan. Só que o Lucas Fernandes ontem, ele jogou de armador, os pontas foram o mesmo, como eu disse, e de centroavante foi o Matheus Nascimento. Então o Botafogo veio com um time completamente misto contra um Galo que veio com o seu time titular, entendeu? E mesmo assim, não teve medo, não tremeu, bateu de frente com o problema, chegou a ser dominante em muitas vezes na partida e acabou, filho. Botafogo venceu mais uma, fez algo inacreditável, né? Que ganhou 3 jogos seguidos, né? As 3 primeiras rodadas. Foi a primeira vez que o Botafogo fez isso na era dos pontos corridos. E agora vence mais uma e aumenta ainda mais esse recorde feito pelo Clube Alvinegro, né? Perfeito. E um jogo interessante aqui. Posso trazer alguns números aqui do jogo? Claro, bebê, claro, fica à vontade. O Botafogo, que é um time que vem jogando mais de forma reativa, né? Já falamos isso nos outros episódios, inclusive naquele jogo contra o Flamengo, que é um estilo de jogo que encaixa bastante contra os times que são teoricamente superiores ao Botafogo em questão de elenco, que são aqueles times que costumam jogar pra frente, como o Atlético Mineiro joga, o Perfeito. Flamengo. Mas ontem, os números aqui, ó, Botafogo em questão de posse de bola total da partida, o Botafogo ficou com 39% contra 61% do Atlético Mineiro, ou seja, o Botafogo deixou o Atlético Mineiro com a bola, se fechou e conseguiu aproveitar bastante os contra-ataques. E aproveitou bastante mesmo, conseguiu 2 gols e não só isso, chutou 22 vezes ao gol, entendeu? Foi um número muito alto de tentativas do Botafogo contra só 9 do Galo. Mostra que a fase do Galo não tá lá tão boa. Um elenco como o do Atlético Mineiro não vem jogando bem, o time ainda não encaixou nesse início de temporada. Perdeu pro Vasco na estreia, agora pro Botafogo. Não vem se dando bem contra os times carioca nesse começo. E Botafogo se firmando, né? Vamos ver aí se o clube consegue se manter aí até o final do campeonato, até pelo menos boa parte dele. E uma coisa que eu queria destacar aqui também, que, pô, diretoria do Botafogo também cobrando valores altíssimos pelo ingresso. A torcida do Botafogo já é conhecida assim, sem querer criticar, né? Já é conhecida por não trazer muito público ao estádio, não é uma torcida tá que criticando, velho. não consegue encher o estádio, a não ser quando é um jogo muito importante. E, pô, acredito que essa fase do Botafogo, a torcida tem que comparecer, pô. 4 vitórias seguidas, a torcida tem que se empenhar, encher o estádio pra animar mais ainda o time, pro time empolgar e se manter, entendeu? Pode ser que o Botafogo não bata o campeão, mas, pô, garantir uma vaga na Libertadores, fazer um bom começo de campeonato pra somar esses pontos aí do início que muita gente deixa passar, tá começando agora, mas faz falta no final. A gente vai falar isso daqui a pouco quando eu falar de outros times. Faz falta no final esses pontos aí no começo, principalmente contra times pequenos. E esses pontos contra os times grandes que o Botafogo vem fazendo são importantíssimos.
E eu acho que a torcida tem que abraçar o time, a diretoria tem que entender isso também, pô, abaixar um pouco o valor do ingresso, né, cara? Muito caro. R$50 a inteira que tava, não era? 150? 150 para não sócios, 75 a Pô, meia. É loucura. É isso, cara. R$75 na meia é bizarro, cara. Eu paguei chorando R$60 na meia sábado no Maracanã. Imagina tu pagar 75 a meia, Cara, fora o transporte, que você muitas vezes tem gente que não tem carro, e quando você vai de carro, você vai gastar com estacionamento, vai gastar com combustível, tu não vai ficar com sede, tu não vai ficar com fome, você tem que comer e beber alguma coisa. Então vamos aí pensar, né, o diretoria, que vocês, principalmente aí o dono, né, do Botafogo, entre aspas, né, o chefe, o cabeça, que é o John Textor, tem que pensar que ele não tá na Inglaterra com o Crystal Palace, que todo mundo recebe e tal. A gente tem uma deficiência aqui, que é o atual momento que a gente vem passando. Nem todo mundo tem o seu emprego, principalmente pós essa Covid-19 aí que passou e tal. E o Maurício traz uma informação aí que a minha entrada tinha que ser no máximo R$30, e eu concordo. Entendeu? O Newton Santos, ele é o estádio do Botafogo, é a casa do Botafogo. Então, o torcedor tem que se sentir à vontade na sua casa e não se sentir roubado pagando R$100 numa inteira, né? Então, é basicamente isso. Em relação ao que o LF falou, né, do Botafogo, é muito interessante. Realmente, o início do campeonato do Botafogo é muito animador. A gente não sabe, a gente não pode cravar aqui se o time terá fôlego, né, para manter esse ritmo até o final do campeonato. Mas, pô, dá para ter um olhar positivo e dá para o time do Botafogo, né, e os torcedores botafoguenses torcerem com uma pré-Libertadores, quem sabe uma vaga direto à Libertadores. Isso aí já é algo bizarramente bom. Porque no ano passado o Botafogo começou um pouco bem, começou um pouco mal, se retomou, né, no segundo turno e quase conseguiu uma vaga para pré-Libertadores. Então acho que esse ano o time tem chances, muitas chances, né, de conquistar essa vaga. E você, Arthurzinho, fala comigo. Cara, eu concordo, eu adoro. Todo comentário que eu faço eu sempre começo, né? Pô, concordo com tudo que vocês falaram, porque é bom ouvir vocês, adoro ouvir vocês falar. Mas, cara, eu queria trazer um ponto aqui que eu acho importante também, que é a manutenção do Luiz Castro, cara. Pô, a diretoria do Botafogo manteve o Luiz Castro, apesar dos pesares. Em alguns momentos a relação ficou muito pesada pra ele, a torcida cobrando muito, indo em cima. Perfeito. E, cara, parece que o trabalho tá dando certo. É aquilo que vocês falaram. Será que o Botafogo vai bater pra ser campeão? Será que o Botafogo vai brigar pelas cabeças? Eu acredito que não, tá? Sendo bem sincero, eu acho que o Botafogo não tem elenco, não tem força pra isso. Mas eu consigo visualizar o Botafogo brigando por uma Sul-Americana, o Botafogo talvez brigando por uma pré-Libertadores, porque o Botafogo é um time que, como a LF colocou muito bem, a gente já tinha falado no último programa, quando o Botafogo tá nesse cenário de se adaptar ao adversário e não se enxergar como protagonista, o Botafogo funciona, cara. Pô, eu tenho um dado aqui e que mostra muito esse cenário, porque o roteiro estava completamente desenhado por uma vitória do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, não só uma vitória, tá? Mas que o Atlético tivesse o controle da partida, que eu acho que é o mais importante. Porque nas 3 primeiras rodadas, o Atlético Mineiro foi o time que liderou em média de posse o Campeonato Brasileiro, com 65,7%. E o Botafogo tava ali na casa dos 30%. Então você olhava o cenário e via, pô, aqui tem um time que propõe muito jogo, que gosta de ter a bola, enquanto você tá jogando contra um time que claramente tem uma limitação técnica maior e que abdica da bola em alguns momentos. Mas não, cara, o Botafogo não só competiu, mas ele foi superior em boa parte do duelo. O time conseguiu impor seu estilo de jogo e se mostrou muito superior ao Atlético. Vale também destacar as boas partidas do Marlon Freitas e do Gabriel Pires, cara. O Gabriel Pires que, assim, vinha sendo muito criticado pela torcida, não muito, mas vem recebendo algumas críticas que às vezes não era intenso, não demonstrava vontade dentro de campo. Mas, cara, nessa partida contra o Atlético Mineiro foi muito bem. Os dois pareciam que estavam em todos os lados do campo. E é isso, eu consigo visualizar o Botafogo competindo. De novo, vai ser campeão? Vai chegar forte em algum campeonato nas fases agudas? Aí já é papo pra outro momento, né? Já olhar muito lá na frente. Mas nesse momento atual, cara, o Botafogo, ele desenha uma temporada onde ele mostra que ele realmente pode ser competitivo. E o Botafogo nesse começo, foram 4 rodadas, venceu 3 possíveis adversários na disputa de vaga ali para Libertadores. Que venceu o São Paulo, venceu o Flamengo e venceu o Atlético Mineiro. Com certeza são 3 times ali que vão brigar ali por essas vagas, entendeu? O Botafogo já tirou pontos e times que vão brigar com ele por essas vagas. Tirou o ponto do Bahia também, pode ser um time que não vai brigar por muita coisa.
vamos supor que o Botafogo despenque aí, aconteça alguma catástrofe, despenque e vai brigar pra não cair. Já tirou os 3 pontos ali do Bahia que podem fazer muita falta no final, entendeu? Sim. Fazendo Esse começo, loucura, né? esse começo de campeonato, vencer 4 seguidas, cara, faz diferença, entendeu? É muito importante, realmente. E o dado que o Arthur trouxe, né, a respeito da diretoria, tem que ser elogiado mesmo, porque mesmo com toda a pressão dos torcedores botafoguenses, né, por ter ficado de fora da fase final do Carioca, podendo até perder a vaga para a Copa do Brasil, caso não tivesse ganhado, né, a Taça Rio, a diretoria manteve os pés no chão e manteve o Luiz Castro, né, peitou ali a torcida para manter o Luiz Castro. E, irmão, infelizmente, as torcidas do Brasil, principalmente aqui as do Rio de Janeiro, são muito imediatistas ainda, Sim. entendeu? São muito imediatistas. Então, se o torcedor alvinegro fosse escutar a torcida, o Elkson tava no Botafogo agora, o Tardelli tava no Botafogo agora, e o Botafogo tava sem técnico. O que seria o Botafogo nos dias de hoje, se lá atrás tivesse ouvido a torcida, mandado o Luiz Castro embora, trazer Tardelli, trazer Elkson, que com todo respeito já fizeram a parte deles no Brasil, mas em 2011, 2013, há 10 anos atrás, há 12 anos atrás. Então, o Botafogo vem montando um time bom, um time experiente, mescla, né, de juventude com experiência. Tem as peças experientes ali, que no caso é o Rafael, lateral direito, é o Cuesta, é o Marçal, com outras peças mais novas que vem fazendo aquele equilíbrio e fazendo com que o time do Botafogo esteja saindo muito bem nesse início de Campeonato Brasileiro. Não, eu queria trazer outro dado aqui, batendo muito nessa tecla, Vini. Dos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, eles são o Luiz Castro com o Botafogo, Abel Ferreira com o Palmeiras, o Pepa com o Cruzeiro e o Vojvoda com Fortaleza. Você pode perceber que o que tem em comum entre eles, todos são estrangeiros também, mas o dado interessante é que o Luiz Castro está há 14 meses no comando do Botafogo, o Abel Ferreira está há 31 meses no comando do Palmeiras e o Vojvoda está há 24 meses no comando do Fortaleza. Então a gente percebe um padrão. A cultura brasileira ela ainda é muito imediatista, você falou muito bem. Eu já estou vendo algumas mensagens de pessoas querendo que o São Paulo saia do comando do Flamengo. Isso é normal. O Alex foi mandado embora com 18 jogos de trabalho do Avaí. Então, não deu certo em 2 meses, em 5 jogos? Pô, tem que mandar embora porque esse cara não serve. E a gente percebe que, apesar do Botafogo ter um elenco não tão recheado quanto o do Palmeiras, ou enfim, como algumas dessas equipes do topo, como a gente enxerga, o Botafogo, com trabalho a longo prazo, consegue ser um time competitivo, consegue ser um time que vai brigar. Então, acho que a gente tinha que abrir um pouco mais os olhos em relação a isso. E quando eu digo a gente, no caso, a cultura do futebol brasileiro, tá? E parar pra pensar, tipo, cara, será que o treinador deu ruim no meu time porque ele era um horrível ou porque ele durou 3 meses e a torcida fez pressão e a diretoria mandou o cara embora e não deu tempo pra ele trabalhar? Óbvio que existem exceções, mas a grosso modo, olhando ali a média, eu acho que a gente dá pra ter uma visão de tipo assim, cara, o tempo ele deixa o trabalho escorrer e eu acho que faz bem. Beleza. E o Botafogo enfrenta o Corinthians na quinta-feira às 7h30. Já quero deixar aqui um alô que o Campeonato Brasileiro tá boicotando, tá tentando boicotar a nossa live, porque desses próximos jogos aí, a maioria dos jogos são na quinta-feira. O único jogo dos times cariocas que não é na quinta-feira é o jogo do Flamengo, mas fica pra próxima, daqui a pouquinho eu falo. E o Botafogo joga contra o Corinthians, quinta-feira, 7h30, e o Corinthians, que tá numa má fase, né, danada, tá mal na Libertadores. No Campeonato Brasileiro é o 17º colocado. Das 3 partidas que jogou, venceu 1 e perdeu 2, e agora, nesse exato momento, tá jogando contra o Fortaleza, fechando a rodada do Brasileirão. Mas acho que o Botafogo tem grandes chances de continuar. O Diego tá falando aí no chat, né, do YouTube, que o Botafogo é cavalo paraguaio, né? O Botafogo tem essa leve fama pelos rivais, mas pelo bem do futebol carioca, que o Botafogo almeja, né, coisas grandes e consiga conquistar algumas coisas, né? Principalmente porque o Marçal já deixou claro em uma entrevista que ele teve que ele tem um pacto com um time que quer ganhar um título, pelo menos, de expressão esse ano pelo Botafogo. Então vamos que vamos, Fogão, porque dá pra vencer mais uma e aumentar ainda mais esse recorde contra o Corinthians na quinta-feira às 7h30. E um jogo em casa, né? Exatamente. Espero que a torcida compareça, pô. Faça uma festa pra apoiar o time. Mas pode ser também um jogo de
redenção do Corinthians, né, cara? Vamos ver, é um jogo perigoso. Eu vejo esse jogo aí como um jogo perigoso pro Botafogo, tá? Sim, Que sim. não vai ser fácil, não. Né, e só Verdade. aproveitando a deixa do Vini